Taurinos, bem-vindos de volta a mais uma leitura de tarô comigo, Touro. Eu sou a Tawane, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Para quem já é de casa e retorna, muito mais do que bem-vindo, né? Vocês. Touro, leitura, a partir desse ano eu tô trazendo mensalmente, porém entendi, intuí que não é uma leitura apenas para o mês de março. Então, em qualquer momento que você assistir, se isso cair na sua mão, qualquer outro mês ou qualquer outro ano pode ouvir, é uma mensagem atemporal, diferente das leituras de previsão que eu fiz de janeiro e fevereiro, que era mais a energia para aquele mês, né? O que vocês estariam experimentando, experienciando, aqui é aberta, geral, vamos entender. Eu tô entendendo também que são leituras que estão acontecendo para esse mês mais breves, mas também mais profundo, até por conta do material que eu estou utilizando. Então, assim, natural se não ressoar com todo mundo, nem tudo é para todos a todo momento. Então, se foi para você, curte, porque é a única maneira que eu sei, né? A gente interage e que isso está fazendo sentido, chega até alguém de alguma forma. E no demais é isso, né? Volta para os outros meses, preciso da sua companhia para que essa energia continue fluindo, né? Seja uma via de mão dupla. Vamos lá, então, eu já tô assim, né, mais para lá do que para cá, o olhinho, porque realmente são muitas energias, muitas mensagens, muitas informações. Eu já tô sem voz, então se for preciso, aumente o volume desse lado, porque não tem como eu gritar mais daqui, tá bom? Vamos. Oráculo de Delfos, mensagem para Touro. Que chegar, que se conectar, que tiver disponível para receber a mensagem, a carta da tristeza. Engraçado que enquanto eu embaralhava, estava a carta da alegria. E aí vem a carta da tristeza. Que oposição é essa? Que sentimento que vocês estão sentindo, mas vocês estão manifestando outra coisa? Ah, bom, né? A carta da coroação. Ah, vocês estão sendo premiados, na verdade, vocês estão transmutando, que era uma carta também que vinha mudando a perspectiva de vocês de uma vida para um outro estado de viver. A carta da tentação, os prazeres, né? A forma de a liberação, lá, podendo agora viver. Então, antes eu estava paralisada, porque eu estava vivendo um estilo, uma vida que me denotava uma certa nuance. Agora eu já tô tendo outras possibilidades aqui, né? Eu me libero também para não só curtir o processo, como a gente diz, e a vida é sobre isso o tempo todo, na verdade. Os momentos de coroação, de celebração, eles são momentos pontuais, eles não são constantes, mas então vocês aqui mostram que vocês estão liberados para viver esse momento de coração, se não é só do processo que se vive, né? Então a gente vive também das vitórias, dos louros, de aproveitar, de curtir. Ah, então eu não tô vivendo nada disso. Então, assim, essa liberação, né, pode estar acontecendo, vocês podem estar recebendo isso, o quanto que isso chega, né, com um caminhão, assim, de uma vez, o quanto também é gradativo. Aos poucos vocês estão descobrindo, porque talvez eu passei tanto tempo sem saber o que é vitória, o que é sucesso, que eu nem tô sabendo. Nossa, veio o trabalho vão, e aí virou 3 cartas para baixo. O que vocês estão querendo dizer? Não, veio 4. A timidez... veio assim jogado, gente. Vamos lá, timidez, as almas gêmeas. A carta do fruto maduro, a carta da vaidade. Eu vou pegar mais uma já pra gente completar, então, aqui, né? A fileirinha. O que a gente tá falando, então? Não desperdiça a oportunidade de viver os bons momentos, né? O trabalho vão vem falando que nem tudo é só dor, lamento. Também existe a coroação, também existe a percepção das coisas boas da vida, o quanto que eu posso desfrutar delas. Carta do guia, justamente para eu não perder, né? Saiba ouvir a voz que te mostra o caminho que você pode seguir, por onde você seguir nesse momento, porque é um estágio de maturidade, de maturação, que cada vez mais você pode ir seguindo, se libertar de condicionamentos, padrões que diziam que isso é errado, aquilo é errado, você agora olhando e falando, não que o certo e errado está sendo perdido, mas o senso de vocês, da percepção da vida está sendo ampliado, e isso faz com que eu tenha mais prazer pela vida, entenda o prazer até de um novo lugar, não de promiscuidade, não de banalização, mas de satisfação. Se antes, pode ser que eu nem dava esse valor satisfatório ao prazer. Eu achava o prazer como reles mortal, assim, como uma coisa banal. E aí, realmente, talvez eu não vivia na plenitude máxima. Eu até tinha prazer, mas eu não vivia o prazer de uma maneira realmente prazerosa. Parece difícil, até antagônico dizer isso, mas eu vivia o prazer como escoando a água, assim, né?
Prazer é mais uma coisa do mundo, da vida, e eu não valorizo. Eu não retenho isso pra mim. Eu não coloco força, dedicação, força no sentido assim, não coloco a minha energia boa, né? Dedicação é algo bom, algo que vai frutificar, algo que vai crescer. Eu não coloco nesse lugar, eu coloco no lugar de desprezo. E por isso que talvez eu estava vivendo a vida de uma maneira errônea. Achando que estava vivendo tudo bem, achando que eu estava sabendo aproveitar a vida. Mas na verdade eu não tinha entrado em contato com a minha capacidade de valorização da minha própria existência. Eu estava vivendo uma existência denegrindo as coisas, as percepções. Eu olhava para aquilo e achava que aquilo, a pessoa está fazendo por conta disso, você tá perdendo, eu estou perdendo o meu tempo fazendo isso. Na verdade, eu não valorizei o meu tempo, sabendo que é a minha entrega, é a minha dedicação, é a minha vontade, tudo isso que está ali. Quando eu coloco assim, eu perdi meu tempo, eu realmente perdi meu tempo, eu deixei escorrer, eu não aproveitei, não dei o valor para aquilo. Para aquilo, seja aquilo que for, uma situação, um trabalho, uma pessoa. Porque a timidez é que eu me escondo, eu não mostro a minha melhor parte para outra parte, né? Quando eu encontro as partes em algo que me reverbera, porque Alma Gêmeas não é só sobre relacionamento amoroso, sobre amizade, sobre trabalho, mas se for especificamente sobre alguém na vida de vocês, é justamente assim, eu não me permiti ser coroado com satisfatoriamente por esse relacionamento, por esse trabalho. Eu vivia assim, ai não, nem é tudo isso, sabe? Ai, eu fiquei me escondendo atrás dos paninhos de bunda, como dizem, né? Eu fico me diminuindo porque, ai, eu não posso, porque senão eu vou ser uma pessoa soberba. Não, gente, não tem nada a ver com soberba. Soberba é outra coisa. A gente tá tão disfuncional, a gente não tá entendendo as coisas, a gente tá denegrindo, não percebe. E é onde vamos valorizar, nem é supervalorização, não vai colocar lá no céu, nas estrelas, porque Almas Gêmeas, as pessoas vão tocar os tambores. Não, são apenas duas pessoas se reconhecendo dentro das suas fragilidades, dentro das suas belezas, se apoiando, né, se curtindo. Aqui são dois anjinhos se beijando. É justamente o carinho, é o encontro, o afeto, é a possibilidade e a disponibilidade que duas pessoas se colocam, duas situações se encontram e se permitem viver de maneira madura as nossas infantilidades, as nossas dores, os nossos medos, as nossas ressalvas. Mas eu me coloco a viver tudo isso e, apesar de tudo isso, eu ainda vivo bem. Cara da tentação com fruto maduro. Eu não tô vivendo uma vida infantilizada, mas eu tenho o infantil em mim habitando. Muito interessante. E quando a gente acha que a gente não tá sendo vaidoso, justamente porque a gente tá vivendo uma vida simples, a vaidade tá sendo escondida por querer viver um modo de vida para esconder os nossos desejos, as nossas necessidades. E a gente vai aplacando e, na verdade, a gente não tá aplacando, a gente tá escoando isso de outras maneiras e isso pode vir a ser danoso, se é que já não foi, né? Na vida de vocês. Ou o dano, às vezes, apenas justamente por não estar vivendo a vida na plenitude que eu falava. Então, aqui vem tendo uma guiança para que vocês não percam mais tempo, mais energia, passem por dissabores que vocês não precisam passar. Não precisam, porque aqui não tem cartas de necessário, né? Vocês estão sendo liberados de passar por questões, assim, difíceis. É, na verdade, questões de encontro às dificuldades, mas para conseguir saber passar por elas e viver a vida. É sobre isso a leitura de vocês. Tarô do Osho, transformação, por favor, para Touro. Qual que é a mensagem? Vocês continuam falando sobre isso. A carta da gratidão, olha lá. A vida jogando as flores, vocês de braços abertos, recebendo, sabendo receber. É uma árvore com flores, eu falei caindo as flores, mas realmente vocês já estão embaixo, né, do foco ali. Vocês estão olhando para cima e vendo as coisas bonitas. Olha lá, por causa da preocupação, falava que realmente vocês hoje observando tudo que vocês já passaram, vendo o quanto o mundo é perturbado, né? O quanto somos toda hora atropelados por preocupações, quanto que vocês se mantêm nesse lugar de saber aproveitar, né? Pessoa aqui em estado de oração, recebendo as informações, entendendo o lugar que as preocupações têm na nossa vida, que elas também são passageiras, elas nos mostram
partes do que é viver, e vocês sendo gratos até mesmo por essas mensagens, né? Como alertas, como desvios do caminho, como não ficar nesse caminho da preocupação, ou são vocês orando a Deus, pedindo a Deus para tirar vocês do caminho das preocupações, encontrando na gratidão pelos próprios momentos a possibilidade de continuar a viver de uma maneira mais tranquila, né? Sem tantas preocupações. Sem tantas, ou... preocupações a gente sempre tem, o que a gente talvez deseja cada vez é ter menos. Não sei se é só sobre quantidade, mas como que eu passo com qualidade pelas questões das preocupações. E aí veio a carta da inteligência, por isso, né, falava da qualidade, veio justamente assim, tudo que eu posso eu estou fazendo, eu estou trazendo luz, eu estou me conectando, trazendo luz é trazendo as minhas boas percepções, eu estou colocando ali esse calor, esse afeto, de bons pensamentos, os portões do céu. Preciso dizer mais alguma coisa? Vocês transitando, entrando em sincronia com as sincronias da vida. Vocês conversando mais intimamente com Deus, com o universo, ou com as próprias pessoas. Mas nesse ponto de saber que somos guias e somos guiados, e que esse papel ele se reveza a todo instante. A cada caminho que a gente passa, a gente vai percorrendo entre gratidão e preocupação, e que esses universos coexistem, tudo isso vem de um mesmo lugar, que é esses portões do céu dizendo de um lugar de entrega, de enfrentamento dos desafios. Eu entrego também os meus desafios a uma sabedoria que eu ainda não conheço, mas que me coloque como um aprendiz para conhecer, me coloque como um conhecedor. Muito interessante essa frase final, enfim. Depois que a gente fala assim, né, vem vindo, gente. Algumas leituras eu tenho que parar para raciocinar, para conseguir, outras vêm assim, eu paro para ouvir depois, né? Nem tudo é para mim, nem tudo é sobre mim, na verdade nada, né? Tudo é a leitura da energia que precisa ser passada, mas o quanto que eu também aprendo e absorvo, né? Com tudo isso, certo? Vamos finalizando com o tarô das casas astrológicas, trazer uma pitada da astrologia com o tarô, né? Como que a gente aproveita essa carta da chave. Vocês se abrindo, né? Os portões do céu com a carta da chave, vocês estão com a porta na frente de vocês e a chave na mão, né? Basta girar, como dizem, tem que girar a maçaneta, porque senão... brincadeiras à parte, mas, né, uma analogia que realmente faz sentido. Carta de Plutão da metamorfose. O quanto que eu mudei de figura, o quanto que eu preciso mudar de figura para me abrir, para receber, para entender essas mensagens, né? Para decodificar as mensagens é um processo muito íntimo. Então, por isso que a chave é um lugar interno, que é essa conversa, essa comunicação com essa parte superior da sabedoria de vocês. Que muitas das vezes é estando, claro, em contato com a realidade, com as pessoas, mas também nos momentos íntimos, internos, naqueles momentos em que eu tô ali sozinho, sozinha, passando pelas questões da minha cabeça, o quanto que eu tô aberto para receber vozes boas, né? As vozes da minha cabeça. Quais são as vozes que estão abrindo que portas? Que caminhos que eu tô entrando? A minha inteligência nesse momento tá apagada, mas o quanto que eu tô tendo de pequenos pontos de luz, de iluminação, que tá me mostrando o quanto que eu me apaguei ou estava apagada na vida, né? Mais uma carta, então. Tudo isso diz de mudanças que vocês passaram ou estão passando, né? Tá acontecendo aí a metamorfose. Para se abrirem cada vez mais, né? Se é sobre quantidade novamente ou se é sobre qualidade, mas estar aberto para receber a mais alta categoria dos portões do céu, as mensagens divinas, né? É quando o espírito se manifesta na vida cotidiana através da nossa abertura, da nossa voz interna, que vai sendo cada vez mais nítida para nós mesmos, né? E a voz do outro de alguma maneira ressoa para o nosso próprio aprendizado, para nos tirar dos lugares só de preocupação. A voz do outro também pode ser a voz de Deus, a sua voz interior. Estamos coabitando esse mundo, né, gente? Tudo faz parte. E a carta de Vênus, né, regente, planeta regente do signo de vocês, falando dos sentimentos, falando da beleza, né, da abundância, da fartura, do expandir,
do crescimento através das emoções, dos sentimentos, não só das emoções, mas dos sentimentos, que isso é nutrição, isso é água, isso é fonte, e essa fonte que tá sempre se renovando, né? Touro, é isso, espero vocês na próxima leitura. Até mais, tchau, tchau.